Bom, antes de ir para a palavra, vamos orar, irmãos. Jesus, obrigado mais uma vez porque nós estamos aqui na Tua casa, esse lugar que nós cremos, Senhor, que é a coluna da verdade, Senhor, a Tua igreja na terra, Senhor, é um baluarte, meu Pai, não apenas porque sustenta a afirmação da verdade da Tua palavra, mas porque também, Senhor, coloca as coisas no centro, porque é a verdade que estabiliza, Senhor, a nossa vida. Quando nós somos enganados, Senhor, quando nós somos manipulados, quando nós estamos debaixo da mentira, nós podemos ser soprados, nós podemos ser enganados e destruídos por fim, porque é esse o trabalho do inimigo da nossa alma, Senhor, roubar, matar e nos destruir. Mas quando nós temos a verdade como um cinto, quando nós temos a Tua palavra dentro de nós, nos estruturando, nos estabilizando, nos dando sentido, nos soprando para um propósito, nós estamos guardados em Ti. Então eu te louvo, Senhor, pela Tua igreja, eu te louvo, Senhor, pela Tua palavra, eu te louvo pelo Teu Espírito nesse lugar, que tem nos conduzido, nos direcionado e guardado as nossas vidas e nos trazido vida e vida abundante, Senhor. Mais uma vez, nós apresentamos esse momento ao Senhor, que não seja eu, que não seja as minhas opiniões, mas que seja a Tua palavra dirigida aos nossos corações, porque nós só cremos no poder que há em Teu nome e na Tua palavra. Se você concorda, diga amém. Glória a Deus por isso. Bom, irmãos, eu vou começar uma série hoje de mensagens, que eu pretendo encerrar no terceiro domingo subsequente. Então 3 episódios com o tema Burn It Now. Está aí, nosso nome Burn, que traduzido em inglês tem a ver com queimar, e é algo como tipo, queime agora, né? Queime isso agora. Esse é o tema da mensagem. Eu quero trazer, muito pontual, algumas coisas que o Espírito Santo tem me incomodado, não apenas nos últimos meses, mas há anos, e eu acredito que talvez essa seja uma das palavras mais importantes, que eu gostaria que talvez, daqui 10 anos ou 20 anos, a próxima geração ouvisse e falasse: graças a Deus porque essa palavra foi pregada, porque ela nos direcionou e nos poupou, e não como muitas palavras proféticas que nós lemos depois e falamos: puxa, que pena, o povo não deu ouvido e por isso pereceu. Essa tem sido a minha oração todas as vezes que nós subimos para dar sermões que nós acreditamos que direcionam aquilo que Deus quer trazer para o coração do seu povo, que ela realmente seja uma mensagem acolhida como ela deve ser, como a mensagem de Deus, né? O profético, ele não tem a ver com o profeta, o profético, ele não tem a ver com quem fala, mas com aquilo que ele transmite, porque Deus falou anteriormente. O profeta é aquele que derrama a palavra segundo a palavra de Deus, né? Eu gosto muito do que Pedro disse, quando ele disse que aquele que prega, faça isso como quem transmite os oráculos de Deus, faça como quem está pregando a palavra de Deus como de fato ela é, e não a palavra de um homem. Então, para começar, eu gostaria de ler um texto lá em 1 Reis, capítulo 18. Nós vamos ler primeiro os versos de 36 a 39, que são o texto-chave. Ou melhor, vamos ler esse capítulo inteiro, vamos fazer direitinho, e depois nós nos focamos então nesses versos que são os versos mais importantes. Vamos fazer uma leitura corrida aqui desse capítulo bíblico tão importante para contextualizar tudo que nós vamos falar. Depois de um longo tempo, versão NVI diz assim, verso 1, isso, vamos ler o capítulo todo. Depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi. Como a fome era grande em Samaria, Acabe convocou Obadias, o responsável por seu palácio, homem que temia muito o Senhor. Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor, por isso Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma, e lhes forneceu comida e água. Certa vez Acabe disse a Obadias: vamos a todas as fontes e vales do país, talvez consigamos achar um pouco de capim para manter vivos os cavalos e as mulas, e assim não será preciso matar nenhum animal. Para isso dividiram o território que iam percorrer. Acabe foi numa direção e Obadias noutra. Quando Obadias estava a caminho, Elias o encontrou. Obadias o reconheceu, inclinou-se até o chão e perguntou: és tu mesmo, meu senhor Elias? Sou, respondeu Elias. Vá dizer ao seu senhor: Elias está aqui. O que eu fiz de errado, perguntou Obadias, para que entregues o teu servo Acabe para ser morto? Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não há uma só nação ou reino aonde o rei, meu senhor, não enviou alguém para procurar por ti. E sempre que uma nação ou reino afirmava que tu não estavas lá, eles faziam jurar que não conseguiram encontrar-te. Mas agora me dizes para ir dizer ao meu senhor: Elias está aqui.
Eu não sei para onde o Espírito do Senhor poderá levar-te quando eu te deixar. Se eu for dizer isso a Acabe e ele não te encontrar, ele me matará. E eu, que sou teu servo, tenho adorado o Senhor desde a minha juventude. Por acaso não ouviste, meu senhor, o que eu fiz enquanto Jezabel estava matando os profetas do Senhor? Eu escondi 100 dos profetas do Senhor em 2 cavernas, 50 em cada uma, e os abasteci de comida e água. E agora me dizes que vá dizer ao meu senhor, Elias está aqui, ele vai me matar. E Elias disse Elias, juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, que hoje eu me apresentarei a Acabe. Então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse: é você mesmo, perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham eles um, cortem-no em pedaços e ponham sobre a lenha, mas não acendam o fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então o povo disse: o que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos, preparem no primeiro, visto que vocês são tantos, clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. Então peguem o novilho que lhes foi dado, então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam, e clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam, e dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Ao meio-dia Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, diziam, já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando, talvez estejam dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve resposta alguma. Ninguém deu atenção, ninguém respondeu. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se, Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras, construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse eles, e fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou, e eles fizeram pela 3ª vez. A água do altar escorria, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e quem fiz essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que esse povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras, o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Até aqui, meu Deus, esse é um texto poderoso por si só. É quase aqueles textos que não carecem de interpretação, mas existem tantos segredos escondidos aqui. A primeira coisa que eu queria dizer para você é que profetas sempre serão vozes solitárias diante de uma multidão calada e dominada pela manipulação. Profetas sempre serão vozes isoladas diante de uma multidão calada e dominada pelo medo e pela manipulação. Quando nós lemos essa história, nós percebemos que Elias, como uma voz profética para falar com toda uma nação, estava completamente isolado, precisando desafiar um sistema de governo, um sistema de manipulação de mentalidade, mas também precisando confrontar com um povo que havia cedido completamente a isso.
A seca não veio em Israel por causa de Elias, mas ela veio em Israel por causa do pecado do povo. Nós vemos, se nós voltarmos um capítulo anterior, no capítulo 17, que Elias dá uma ordem dizendo que não choveria até que a palavra dele voltasse novamente. Mas não é essa palavra de Elias que impõe a seca, mas o posicionamento profético de Elias, debaixo de uma palavra do Senhor que ordena que não vai chover. A palavra do Senhor vem a Elias e ordena que não haja mais chuva na terra, porque a chuva sempre representa a prosperidade e a bênção de Deus sobre uma nação. Se você volta para livros como Crônicas, por exemplo, você vai perceber que as promessas de Deus ligadas à sua resposta à oração de um povo tem a ver com enviar a chuva, porque a chuva é aquilo que permite que haja vida, que haja alimento no campo, que hajam gados no curral. Quando você olha os escritos proféticos, você vai perceber que todo o texto veterotestamentário, em livros poéticos, em livros históricos, em livros proféticos, vai dizer que a chuva tem a ver com a aprovação de Deus. A chuva tem a ver com a resposta, a bênção de Deus a um povo que está vivendo debaixo da sua vontade, da sua palavra. Quantos estão comigo aqui até agora? Todos estão me entendendo, amém? Então nós precisamos entender que a chuva que foi interrompida naquele momento trouxe seca que atingiu todo um povo. Mas Elias, durante todo o tempo de seca, foi guardado. Meu Deus, mesmo num período de seca em que as pessoas estavam debaixo da sequidão por conta da consequência do seu próprio pecado e da sua própria omissão, o espírito profético sempre foi guardado. Aquele que se colocou debaixo da palavra de Deus foi sustentado. O capítulo 17 fala de Elias sendo sustentado por corvos que levavam carne para ele enquanto ele bebia água do riacho. E mesmo quando a água desse riacho secou, Deus ordenou que uma viúva o sustentasse. Deus sempre vai sustentar os seus profetas, irmãos. Deus sempre vai manter aqueles que estão debaixo de um espírito profético ilesos, sustentados mesmo no período de seca. Quantos creem nisso? Amém? Tem alguém que está debaixo do espírito profético, pode glorificar a Deus por isso? Ou vocês estão com medo da seca por causa do pecado? O fato é que o povo viveu dominado por Acabe, debaixo de um espírito de sequidão que era uma consequência do pecado. Era um povo escravo de uma escassez. Agora você imagina, é uma terra que depende completamente, né? Todos os lugares, hoje a gente tem sistemas de irrigação que talvez nos confundam um pouco sobre isso, mas todos os países que tem como o nosso caso, por exemplo, o Brasil, países que têm um PIB muito atrelado ao agronegócio, à agricultura, eles dependem das condições climáticas. Por mais que haja tecnologia, você sabe que dependendo de algumas regiões, você pode pesquisar isso se você tiver dúvida, dependendo do tipo de cultivo daquela determinada região e de acordo com as condições climáticas, isso pode afetar completamente o valor que a gente paga no mercado, pelo feijão, pelo tomate. Ou tem chuva demais e acabou com a plantação das folhagens, ou tem seca demais e teve um problema com grãos, enfim. Isso é uma coisa que não é muito, a gente não precisa de muita explicação para você entender o que eu estou falando. Mas um povo que está com falta de alimento, um povo que está debaixo de escassez, é um povo facilmente manipulado. E o povo de Israel nesse momento aqui tinha um dos piores reis que a terra de Israel já experimentou. É interessante porque quando nós falamos de personagens do Velho Testamento, personagens do Antigo Testamento, nós não estamos falando apenas do personagem em si, mas todas as histórias veterotestamentárias, todas as histórias do povo de Israel e de outros povos que são narrados no primeiro período bíblico, aqui no período da Velha Aliança, são histórias que nos demonstram espíritos. O que são espíritos, pastor? Espíritos são formas de mentalidade, são formas comportamentais, são orientações pelas quais as pessoas caminham. Isso é muito claro que você percebe, por exemplo, em relação a Acabe, que todos os reis maus, pecadores, que se desviaram da lei de Deus de Israel e começaram a seguir Baalins ou outros deuses, são chamados de filhos de Acabe. Então os cronistas, quando eles vão escrever, eles dizem, fulano de tal, não importa qual era o nível de ascendência que Acabe tinha ali na árvore genealógica, ou se ele era parente ou não de Acabe. Quando o camarada andava no pecado, quando o camarada levava o povo a pecar e se desviava do Deus de Israel, a palavra de Deus vai dizer, ele andou como andou o seu pai Acabe. Ele andou nas pegadas de Acabe, fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Se você leu a Bíblia, você já percebeu isso. Da mesma forma, nós temos Davi como um espírito de um rei segundo o coração de Deus. E o mesmo acontece com reis que vieram em Judá, ali no Reino do Sul, muitos anos, muitas gerações depois. Independente da ascendência da linhagem davídica, ele era chamado de filho de Davi quando ele andava em obediência. Então ele andou segundo o seu pai Davi, ele andou segundo o espírito de Davi. Então quando você vê histórias bíblicas, não apenas em relação aos reis, mas em relação aos espíritos proféticos,
em relação ao espírito dos juízes, você vai perceber uma comparação com um determinado espírito. A gente vai falar um pouco disso no final, mas por exemplo, nós temos aqui o espírito de Elias, que é um espírito que permeia a igreja nos dias de hoje. Por isso eu estou pregando essa mensagem sobre essa visão profética. Esse povo então ele estava debaixo, gente, de um estado muito grande, porque era o que Acabe havia feito. Como rei de Israel, ele havia dominado N povos ao redor dele. A capital em Samaria tinha sido construída ali em memória à geração anterior. E você percebe aqui, como nós lemos no texto, que Acabe ele ia nos outros reinos e ele pesquisava se Elias estava ali. Ele fazia os reis que eram vassalos dele jurarem que Elias não estava ali, porque se Elias estivesse ali, o rei tivesse mentido, todo aquele povo seria exterminado. Todos aqueles reis vassalos estariam debaixo da opressão de Acabe, porque ele representava um estado enorme dominando pessoas. E pessoas oprimidas por um estado grande, por uma mente manipuladora, elas ficam reféns de tudo aquilo que aquele estado pode dar, de tudo aquilo que aquele governo pode entregar, porque elas estão oprimidas na seca e na opressão de Acabe. Acabe representa tanto essa manipulação de um estado grande, que nós lemos no texto aqui, que quando a escassez era muito grande, ele chama Obadias, que era um homem de Deus que trabalhava dentro desse sistema governamental, para procurar capim. Não é para ver se o povo consegue ficar vivo. Acabe é o tipo de governo que está mais preocupado com mula e com cavalo, em manter a sua estrutura governamental, do que com o bem das pessoas. Ele fala, vamos procurar capim para ver se a gente não precisa matar uma mula. Está mais preocupado com mula do que com gente. Pastor, não era só a mula o animal aqui, com certeza não. Era uma preocupação com a estrutura governamental, com a sua defesa de fronteiras, com os animais para poder servir, para carregar. Era logística, era infraestrutura. Mula e cavalo aqui está falando de logística, de armamentismo e de estrutura. Acabe estava muito mais preocupado com isso. Tinha gente morrendo de fome. Nós vemos a viúva ali um capítulo antes dizendo, vou preparar o que eu tenho aqui, vou comer e vou morrer, porque as pessoas estavam morrendo de fome. Mas nós temos um rei aqui, um estado que está preocupado com a sua própria estrutura, e o povo que morre de fome. É o texto bíblico. A questão aqui, irmãos, nós precisamos entender uma coisa, que quando nós falamos sobre isso, talvez eu não tenha tempo de entrar em tantos detalhes assim, e se eu continuar nesses detalhes, talvez eu não consiga chegar onde eu quero chegar no sermão. É que quando nós lemos esse texto que nós lemos aqui, se você voltar pelo menos para o verso 4, coloca o verso 4 para mim, nós vamos perceber que Acabe é uma mera marionete de um espírito manipulador. Acabe ele não é um rei que toma decisões ou que governa segundo o que ele deseja. Nós lemos aqui, Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Jezabel é a esposa de Acabe. Se você for para o livro seguinte, ali em 2 de Reis, no capítulo 1, no verso 21, coloca para mim, 2 Reis, capítulo 1, verso 21. Você vai entender onde eu quero chegar. 2 Reis 1, verso 21, ao contrário. 2 Reis, capítulo 1, verso 21. É importante que as pessoas leiam o texto na tela. Coloca para mim, por favor. Conseguiu alterar aí? 2 Reis 1, 2 Reis capítulo 1, versículo 21. Está com problema aí? Vou abrir aqui. Os irmãos estão me ouvindo bem ou foi um problema mesmo na técnica ali? 2 Reis 1, 21. Espera aí. Perdão. Eu que falei o texto errado então, né? Espera aí que eu acho isso agora aqui, esse negócio aqui. Não tem o que vai parar nós aqui não. Segura. Eu anotei errado. Mas acho agora aqui, segura. É importante que vocês ouçam isso. É 21 mesmo. É 1 Reis 21 mesmo. Eu falei o texto errado aqui. Primeiro Reis 21, verso 25. Nossa, como eu anotei tão mal assim isso. 1 Reis 21, verso 25, diz assim, a respeito de Acabe. 1 Reis 21, verso 25. Nunca existiu ninguém como Acabe que, pressionado por sua mulher Jezabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. Eu quero chegar aqui, irmãos, porque
quando nós falamos de governo, ainda mais perto de eleição, e a gente começa a falar de algumas coisas, as pessoas, tem gente que já começa a se retorcer na cadeira, olhar para baixo, cruzar o braço, ficar com medo. Quando nós falamos sobre governo na Bíblia, você precisa entender uma coisa, que sempre o espírito profético foi um espírito que horas comungou, horas confrontou com o governo. Porque a igreja sempre teve uma posição profética de buscar o bem-estar do povo, de buscar o bem-estar das pessoas. E o governo, tecnicamente, deveria ser quem faz essa função, de quem cuida do bem-estar das pessoas, de quem governa o povo. Aliás, Israel é que pediu um rei, né? Antes disso ele era, o próprio Deus era o rei da nação, e ele usava os seus juízes, os seus profetas, do qual nós temos o último aqui, o profeta Samuel. Mas o povo pediu um rei, e um sistema governamental representa ali o cuidado e a preocupação com o bem-estar de uma determinada nação, de um determinado povo. Mas o que está acontecendo aqui não tem muito a ver com a pessoa que está no poder, não tem muito a ver com aquele que representa talvez naquele momento o presidente daquela nação, ou o rei como nós temos dessa nação. Tem a ver com o espírito manipulador que está por trás dele. Nós temos um povo que está escravo aqui agora, da escassez e da natureza do seu próprio pecado. Não é porque Acabe era o rei, é porque o espírito de Jezabel já dominava na nação. Nós temos um espírito que manipula reis, nós temos um espírito que intimida profetas, nós temos um espírito que faz o povo ficar calado. E esse é o grande problema nessa história, que o problema nessa história não é Acabe, porque Acabe é uma mera marionete de um espírito demoníaco, chamado na Bíblia de o espírito de Jezabel. Quando você vai para as cartas que o apóstolo João escreve ali, recebe do Senhor, quando ele está na ilha de Pátimo, as cartas para a igreja, você vai perceber que existe esse espírito de Jezabel sendo falado. Você tolera Jezabel, você tolera esse espírito de manipulação. Você como igreja, tenho isso contra você. Se quiser achar o texto e colocar aqui, tenho isso contra você, que você tem tolerado, você tem se colocado debaixo de um espírito de manipulação e de intimidação, que tem tirado de você a oportunidade de se expressar, que tem tirado de você a oportunidade de falar as coisas que você acredita, de viver a sua própria realidade espiritual e a sua verdade. O Espírito diz para a igreja que o maior problema dessa igreja é que ela tolerar a manipulação, ela se intimidar e ficar calada, que é o que nós vemos com esse povo. Esse povo diante de Acabe era um povo manipulado, intimidado, com medo de se posicionar, porque eles já viram Jezabel matando N pessoas, eles já viram o que o pecado trouxe para a nação, eles não tinham condição, nem o rei tomava mais decisão. No capítulo 21 nós estamos vendo Acabe aqui, porque ele quis comprar uma vinha, e ele não teve coragem de forçar o cara a vender a vinha. Jezabel vai lá e mata o cara para tomar a vinha dele, e entrega para Acabe. Um espírito de manipulação, não era só um marido banana aqui, que talvez as pessoas pensem, Acabe era só um marido banana, não era isso. Era um espírito demoníaco de manipulação, que quer manter as pessoas caladas, sem voz, e sem poder ter os seus próprios posicionamentos. Existe uma das frases que são atribuídas a Voltaire, segundo os bibliógrafos dele aqui, dizem que não é dele a frase, mas que diz que Voltaire ele acreditava tanto na liberdade de expressão que ele lutaria pelo direito das pessoas que duvidavam ou discordavam dele continuarem dizendo as coisas que elas acreditavam. A liberdade de expressão era tão importante. É uma leitura meio fraca de Voltaire, mas é o pensamento dele, que ele acreditava tanto na liberdade de expressão que ele lutaria até para aqueles que discordam dele poderem dizer o que eles discordam, porque as pessoas precisam conseguir se expressar. Mas hoje eu olho não para a nossa nação apenas, irmãos. Vocês sabem que eu estive lá fora agora, recentemente fui comprar equipamentos para a igreja, e nós, obrigado, Apocalipse 2:20, vou anotar aqui, Apocalipse 2:20, no entanto tenho isso contra você, você tolera Jezabel. É esse espírito de intimidação, esse espírito de manipulação. É um espírito que intimida a igreja, faz a igreja ficar apática, faz a igreja ter medo de falar as coisas que ela crê, faz a igreja ter medo de expressar a vontade, faz o povo ter, mas eu estou falando da igreja porque eu estou pregando para a igreja. Eu fico feliz porque eu vejo nesses momentos que mesmo em meio a esse sistema mundano de domínio, de manipulação, Deus tem os seus próprios Obadias, amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Nós vemos aqui no verso 4 e no verso 13, nós lemos o texto, Obadias dizendo, primeiro o texto diz que Obadias era um homem temente ao Senhor, e ele era o responsável pelo palácio de Acabe. Sabe, eu quero dizer para você aqui que muitos de nós talvez estejamos morrendo de medo, por exemplo, do resultado do segundo turno das eleições. Ah, mas se o fulano ganhar, a igreja vai inexistir, a igreja não vai mais conseguir ser igreja. Irmãos, pelo amor de Deus, não pensem assim. Isso é uma mentira, e você já está debaixo exatamente de um espírito de manipulação, que quer te intimidar. Não importa quem é o Acabe que está sentado no trono, o que nós precisamos é nos posicionar debaixo de um espírito profético, para combater Jezabel que já está reinando. A questão é essa, meus irmãos, o nosso problema não é com o Acabe do trono.
Eu estava fazendo uma reunião com os líderes ali, eu disse, eu estou cansado, já que tem anos na minha vida que eu voto sempre tentando escolher quem é o menos pior. Eu sempre voto pensando quem que é o ruim e o pior, e eu voto no ruim, né? Pelo menos eu acho que eu faço isso. Mas a minha preocupação necessariamente não pode estar apenas com essa figura política que exerce algum tipo de autoridade ali nesse momento, porque existe um espírito que já está manipulando por trás, irmãos. Talvez muitos de nós aqui que pensemos que uma posição é a posição mais favorável aqui, e que a gente precisa de pessoas que defendam essa posição para governar, para que as coisas aconteçam. Para vocês mesmos eu posso dizer, em todos os últimos anos, mesmo com essa posição, o espírito de Jezabel se calou. Você tem a oportunidade, por exemplo, de defender a família, de defender a sua heterossexualidade, de falar que determinadas práticas são pecados. Você consegue se expressar à vontade nas suas crenças. Dentro da escola, por exemplo, você pode falar para o professor, em determinadas matérias, como você acredita na origem da criação, na família verdadeira. Você pode discutir na sala sem ser reprimido, por exemplo, que você é contra o aborto, porque nós somos cristãos. Se você é cristão, você é contra o aborto. Se você é a favor do aborto, você precisa revisar a sua fé. A vida para nós está na concepção. Você pode debater isso em paz? Por que você não pode debater isso em paz, independente de quem está governando? Porque já existe um espírito de Jezabel e de manipulação que quer nos silenciar. E isso está varrendo as nações. Independente do resultado das eleições, o espírito de Jezabel está presente, irmãos, e ele não vai parar. Até que o espírito venha e que a igreja seja arrebatada, você precisa entender isso. Existe um espírito de Jezabel operando nas nações. Isso é inevitável. E cada vez mais ele se torna mais intenso. Ele vai tentar calar a igreja. Ele vai tentar nos impedir de falar não apenas de coisas da igreja, eu estou falando de coisas da vida. De, por exemplo, você que trabalha e quer defender sua casa, você que trabalha e quer defender sua família. Eu estive no lado oeste americano, agora na Califórnia. Pasmem vocês, lá na Califórnia o cara pode roubar $950, ele não é preso porque não é crime mais. Eu estive em Las Vegas, ali dentro de um shopping, e uma criança entrou assim, olhou para a cara do vendedor, pegou o negócio, mostrou a língua e foi embora. Roubou. O vendedor não pode pôr a mão, não pode segurar. O segurança do shopping não pode prender a pessoa. Aí uma criança desse tamanhozinho está sendo ensinado que roubar não é errado. Um espírito de manipulação dominando a mente dela. O problema não é o que está acontecendo agora com nós que somos adultos. Daqui 20 anos, essa criança vai entender que ela pode pegar qualquer coisa de qualquer um. Não tem essa, não é errado. Não importa se você que trabalhou comprou seu celular, eu pego, é meu agora. E se você pôr a mão em mim, você vai preso porque você pôs a mão em mim. Um espírito, não é uma figura presidenciável. É um espírito que está muito acima de qualquer presidente que sente em qualquer cadeira, independente de qualquer resultado. Qual é a questão aqui, pastor? Por que você está falando disso? É porque não importa quem é Acabe, não importa quem é Jezabel. Deus está perguntando, cadê os Elias? Porque o que transforma a nossa nação, independente da nossa responsabilidade de voto, independente da nossa responsabilidade de cidadão, independente de qualquer responsabilidade, é se nós nos posicionamos no espírito de Elias. É se nós somos aqueles que confrontam os profetas de Baal. É se nós somos aqueles que intimidamos Jezabel com os seus profetas de Azerá e seus profetas de Baal, dizendo para o povo: até quando vocês vão ficar calados? Até quando vocês, como igreja de Jesus, não vão se posicionar em relação à fé que nós compartilhamos? Nós já estamos tentando ser silenciados o tempo todo, irmãos. Só pesquisem, por favor, só olhem. Você posta alguma coisa. Eu fiz uma live esses dias. Todas as minhas lives carregam. Eu terminei a live, meu vídeo está sendo processado lá o tempo todo. Não carrega, porque eu me posicionei politicamente. Você posta alguma coisa, vem uma censura. Nós estamos tentando ser silenciados o tempo todo. Você começa a ficar com medo de falar. Você fala, eu não vou. Pessoa que depende de influência digital, ela fala, eu não vou gravar, eu não vou falar certas palavras, não vou digitar certos textos, porque senão eu vou perder meus seguidores, vou perder meu trabalho. O que é isso? Manipulação, intimidação. E só não enxerga isso quem não quer enxergar. É um povo que, quando Elias fala, e aí, o que vocês estão fazendo? De que lado que vocês vão? E as pessoas ficam caladas. As pessoas preferem não se envolver com isso, mas quando elas não se envolvem com isso, elas já são os nulos e brancos. Elas já são os omissos que não se posicionaram e deram voz para um espírito de intimidação. Agora, quando a igreja se posiciona, quando a igreja tem voz e bate no peito, é a igreja que incendeia a nação. Você fica pensando, eu não sei o que vai acontecer, eu estou pouco preocupado em relação a isso nesse momento, porque me preocupa muito mais o espírito no qual a igreja está. Deus tem o controle de todas as coisas. Ele levanta rei, Ele destrona reis, Ele estabelece tempos, Ele muda as estações, e tudo está no controle das mãos dEle. Eu amo a Jesus desde 96, quando eu encontrei. Eu já vi passar governos de todos os tipos, de todos os tempos. Mas o que eu mais vi aumentar, independente do tipo de governo, de esquerda, de direita, de centro, de acordos e tal, foi o espírito de manipulação.
Eu vi o quanto o espírito de manipulação terminou. A ponto de, por exemplo, dentro da igreja, semana passada o pastor Marlon orou aqui no final. Ele mal terminou de orar contra o comunismo. E alguém já vem enquadrar ele aqui e dizer: pastor, você não pode orar contra isso. Meu Deus do céu. O pastor não pode orar na igreja contra uma linha filosófica, ideológica e política que extermina cristãos do outro lado do mundo. Eu não posso orar contra isso. Eu mal desci do púlpito, alguém vem me apertar. A gente não está orando por partidos aqui. Nós estamos orando contra o diabo vencendo, contra os santos calados. Meu Deus, a história de todos os lados vai nos mostrar genocídios, pessoas sendo exterminadas. Eu tenho pessoas agora debaixo dessa ideologia lá que não podem abrir uma Bíblia, não podem cultuar por causa disso. E eu não posso orar contra isso a favor da igreja perseguida. O que é isso? Jezabel, espírito de manipulação, meus irmãos. Entenda que não tem a ver com governo, entenda que não tem a ver com pessoas, tem a ver com o espírito tentando nos dominar, tentando dominar o coração das nossas crianças. Pastor, loucura, é exagero isso, a comparação essa metáfora parece bastante exagerada. Ouça isso, são dados aqui. Ouça isso, são dados. A minha preocupação é com as minhas crianças. A minha preocupação é o que vai acontecer daqui 20 anos. Eu mandei essa reportagem, que é uma reportagem científica, não é uma reportagem política. Cadê? Eu mandei no líder de clã, eu mandei no apoio, foi no apoio, que eu mandei sobre as crianças nos Estados Unidos, foi nos apoios pastorais. Olha só isso aqui, pelo amor de Jesus. Eu vou abrir aqui os dados. Uma análise sem precedentes em número de pessoas incluídas concluiu que houve uma explosão de 70% na quantidade de crianças, eu estou falando de crianças, diagnosticadas com disforia de gênero. Ou seja, crianças que declaram que têm uma vontade enorme de transformar o seu sexo. Crianças que não conseguem mais controlar o desejo de se tornarem crianças de outro sexo. Meu Deus, eu estou falando aqui de crianças, eu não estou falando de adultos fazendo decisões, mas de crianças que estão debaixo de um espírito de manipulação, que não sabem mais a sua identidade. Nós estamos falando aqui estatisticamente, eu posso compartilhar com quem quiser aqui, que o número aumentou para, olha só, pasme. Dentre essas crianças, já houve intervenção medicamentosa em quase 3.000 crianças em 2017 e o dobro em 2021 para 5.063 crianças que sofreram intervenção medicamentosa para anular os seus hormônios, seja de qual gênero elas forem. Meninos anulando seus hormônios masculinos para se tornarem meninas, e meninas anulando seus hormônios femininos, injetando testosterona. Eu estou falando de crianças sendo dominadas por um espírito de manipulação a ponto de não saberem quem são. Eu estou falando disso aqui. Um espírito de Jezabel entrando nas crianças. Olha esses números, preste atenção numa coisa. A pesquisa num banco de dados com 330 milhões de pessoas, tá? Não é uma pesquisa dessas que a gente vê aí que manipula. Sabe qual que é o registro? Tirando aquelas que não estão no registro, 121.882 crianças entre 6 e 17 anos com diagnóstico em 2021. Imagina daqui 15 anos essas pessoas totalmente perdidas. E sabe o que a igreja está falando? Eu não posso falar disso. O profeta chega e fala: e aí? Que lado que vocês estão? O que vocês vão fazer? O povo estava calado. Mas glória a Deus pela palavra de Deus aqui, porque nós acreditamos que o discurso profético ele não acontece nos gabinetes, ele acontece aqui, sobre púlpitos. O discurso profético ele não acontece lá no Palácio do Planalto. O discurso profético ele acontece diante da igreja que teme o Senhor e que quer proteger a sua vida de um espírito demoníaco. Eu comecei a me sentir oprimido e manipulado e não poder falar. Eu falei: misericórdia, quanto que eu não vou poder falar dessas coisas? E eu me lembrei de Martin Luther King, é por isso que a foto dele está ali. O governo era omisso, o governo era um governo opressor, o governo tratava pessoas negras como se fossem seres menores, quase como animais nesse momento. E um pastor precisou se levantar e defender. Essa é uma foto de um discurso que ele faz em Washington para 250 mil pessoas, defendendo direitos, defendendo o direito dos oprimidos. Um absurdo, né? 100 anos depois da proclamação ali da independência americana, ele estava dizendo ali, como que 100 anos depois de um país que prega a liberdade, homens negros não têm acesso à mesma liberdade que homens brancos. Precisou um pastor se levantar e defender a causa dos oprimidos. Nós sabemos que a segregação ainda existe lá, mas muito menor do que nessa época. Ainda existe, infelizmente. Uma coisa que nunca entrou na minha cabeça. Como que alguém pode tratar alguém diferente pela cor, enfim, é diabólico. Mas precisou alguém se levantar e defender essas pessoas. E hoje eu tenho entendido que você como igreja tem responsabilidade de defender a voz daqueles que são oprimidos. São as nossas crianças. Ninguém hoje é mais oprimido do que os nossos pequenos.
Eles ligam a televisão, gente, quantas vezes eu pego o celular da minha filha, eu olho o conteúdo que ela está vendo, dentro do vídeo que ela está vendo aparece um conteúdo lá de gente com boneca, com desenho, conteúdo sexualizado, tentando oprimir a mente da minha filha ali, tentando confundi-la, tentando sexualizar a mente dela, o tempo inteiro. Eles vão na escola e plau, burdoada de todo lado, e nós como igreja estamos aqui assistindo a manipulação de Jezabel, assistindo o governo de Acabe, e a gente está aqui ainda pensando se é voto, se é isso, a gente ainda está num ambiente humano. Não, o profético é que incendeia, é o ambiente profético. Preste atenção para terminar aqui, o que nós vemos Elias fazendo, os versos de 21 a 24, os versos de 21 a 24, 1 Reis 18, vocês viram primeiro que o povo não responde nada, e fica em silêncio, como nós vemos no verso 21, diz assim: Elias dirigiu-se ao povo: até quando vocês vão oscilar de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam; se Baal é Deus, sigam. O povo, porém, nada respondeu. E aí que vem a ativação profética, porque o profético só funciona no ambiente de confronto, irmãos. É um contra todos aqui, talvez seja um bom nome para esse primeiro episódio. É um contra todos. É você que conhece o espírito profético confrontando a mundanidade isabélica, esse espírito de manipulação. Então Elias diz: pode trazer todo mundo. Então traz todo mundo, porque agora nós vamos ver o fogo descer aqui. Tragam os 450 de Baal, os 400 de Azerá, os 850 profetas. Coloquem a carne, ninguém acende, a gente vai orar e a gente vai ver quem é o Deus que domina sobre essa nação. Nós vamos ver quem é o Deus que realmente pode responder com fogo, quem é o Deus que pode incendiar uma nação. Meu Deus, preste atenção nisso. Então o verso 24 diz: então vocês invocarão, ele disse para os profetas, para aqueles que estão debaixo do espírito de Jezabel: invoquem o seu Deus, eu vou invocar o meu Deus, e o que responder por meio do fogo, esse é que é Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. É o espírito profético em você que vai despertar uma fé curiosa nas pessoas. As pessoas estão caladas lá fora, elas não sabem o que fazer, elas não sabem como proteger os seus filhos, elas não sabem como viver debaixo de uma verdade, porque os profetas não estão provocando, porque os profetas ainda estão calados e intimidados. Mas nessa manhã, em nome de Jesus, Deus vai despertar um espírito profético aqui, e todos aqueles que tenham sentido intimidado até agora e não têm falado o que precisa ser dito, vão abrir as suas bocas e vão começar a falar, e vão começar a ter do poder de Deus, porque nós precisamos do poder de Deus. Então traga todo esse negócio aqui, porque agora eu vou orar e Deus vai fazer o que Ele tem que fazer. Eu percebo que Deus tem despertado o espírito profético, que é esse espírito que desperta uma fé curiosa. As pessoas não sabem mais o que a igreja é. As pessoas acham que a igreja virou realmente um palanque político, as nossas bancadas evangélicas e etc e tal são um lixo, e não nos representam, e ainda compactua com essa troca de favores, com esses acertos, com esses ajustes. Mas nós como igreja temos o dever de mudar a mente das pessoas, porque nós carregamos o espírito profético. Quais são os passos para cessar a escassez então? Quais são os passos para virar o jogo? Verso 30 vai dizer para nós: depois de tudo aquilo que os profetas de Baal e Azerá fizeram, não vendeu em nada. Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. É como o apóstolo Paulo diz, e nós como igreja precisamos começar a dizer. Mas para isso nós precisamos ter um coração arrependido. Para isso nós precisamos ter um coração santo, para dizer para as pessoas: você quer ver o que Deus vai fazer? Chega perto de mim, vê o que Ele está fazendo na minha vida. Esse é o primeiro passo para transformar a mente de pessoas manipuladas. Você precisa ter um testemunho e olhar para as pessoas e dizer: você quer saber quem é o Deus que eu sirvo? Aproxime-se de mim. É o que Elias diz. Meus irmãos, Elias podia fazer isso na calada da noite. Elias podia chamar Acabe e os profetas. Ele não precisava de um espetáculo, de uma plateia, mas ele quer que o povo entenda: aproximem-se de mim. O povo precisa olhar para a igreja e encontrar na gente o respaldo de alguém que não se vendeu nem à manipulação, nem aos reis dessa terra, mas alguém que se rendeu a um espírito profético. Porque é o nosso povo que sofre com a escassez. É o nosso povo que sofre com a escassez. Quem vai sofrer depois somos todos nós. Mas você precisa ter um testemunho que diz: aproxime-se de mim. Primeira coisa que você vai fazer depois: repare altares. A palavra de Deus diz: o povo se aproximou e Elias reparou o altar que estava em ruínas. O espírito profético sempre demanda de um altar reparado. Se você não tem uma vida de oração, se você não tem uma vida de jejum, se você não tem buscado o Senhor, se você não tem tratado bem a sua família, se você não tem dado bom testemunho na sua empresa, meu irmão, você pode ficar postando o que você quiser na sua rede social, você pode ficar falando mal de quem você quiser, do político A, do B, do C, isso não vai transformar a vida de ninguém. Só tem o espírito profético para descer fogo quem repara altar. Repare os altares na sua vida, porque as pessoas vão se aproximar de você. Existe uma unção atrativa na igreja. Se você disser: aproxime-se de mim, a primeira coisa que elas precisam ver em você é que eles estão lidando com um profeta que tem altar reparado. Eles estão falando com um cristão que ora.
eles estão falando com uma cristã que conhece a palavra, eles estão lidando com pessoas que temem a Deus. Segundo ponto, honre a história da igreja, honre a história daquilo que foi construído. A palavra de Deus vai dizer que depois Elias apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida. Seu nome será Israel. Elias está mostrando aqui: eu não estou agindo sozinho, eu não estou fazendo as coisas da minha cabeça, eu honro aquilo que a palavra de Deus já estabeleceu. Você sabia que o seu credo apostólico, se você confessou Jesus, nós estamos fundamentados nos apóstolos e nos profetas, e o credo apostólico diz que você honra a santa igreja? Não tem como ser crente sem honrar a igreja, não tem como ser crente sem estar debaixo de liderança. Tem um monte de gente fazendo isso, mas isso é uma mentira, porque a igreja é estabelecida no fundamento apostólico e profético, que organizou a igreja em liderança, em lugares, em um sistema. No mesmo dia que a igreja foi instituída, ouça isso, pasme e grave isso no seu coração, no mesmo texto em que a igreja é instituída, ela é institucionalizada, porque Jesus fala com Pedro e com os discípulos e já dá ordem de governo: como que vocês vão resolver a situação? Vocês ganharam autoridade para tomar decisão. Isso é a igreja de Jesus. Honre a igreja de Jesus. Se você está caminhando com um pensamento assim, a igreja está caminhando com um pensamento assim, você está fora de um contexto. Elias fala: eu vou levantar uma pedra aqui para honrar cada uma das tribos que representam Israel, porque nós não fazemos parte de algo isolado, nós fazemos parte de um contexto, de um espírito profético. Terceira coisa, honre a Deus sempre. É muito claro o que Elias faz, porque Elias diz que ele está fazendo esse altar em nome do Senhor. Construiu um altar em honra ao nome do Senhor. Tudo que nós fazemos precisa honrar a Deus nas nossas vidas, irmãos. Não existe nenhuma possibilidade do fogo de Deus descer em pessoas que não honram a Deus. E Elias já logo demonstra como que ele honra a Deus. Sabe por quê? Quando ele fala para trazer aquelas jarras e jogar água, o que estava faltando para o povo, gente? Água. Era a coisa mais cara que tinha naquele momento, era água. Elias manda derrubar 3 vezes 4 jarros d'água. 12 jarros d'água são derramados ali, a gente vê que molha tudo. Não era apenas para provocar e provar o quão miraculoso seria Deus, porque cair fogo do céu já é milagre, não precisa secar água para ser milagre. Mas Elias estava derramando aquilo que havia de mais caro ao Senhor. Ele estava honrando ao Senhor, derramando a sua oferta. Nós queremos ver uma transformação social da nossa nação e nós oramos por isso. Mas, por exemplo, você nunca ofertou ali para comprar uma balança do playground das crianças. Nós oramos para que haja justiça social, mas nós nunca fomos numa evangelização. Nós nunca subimos um morro. A gente nunca trouxe 1 quilo de arroz para fazer uma cesta básica. Honre ao Senhor com os seus bens, e aí fartamente se encherão os seus celeiros. O que Elias estava dizendo é: isso aqui é o mais caro, isso aqui é o mais escasso. Então, primeiro para Deus, primeiro o Senhor na minha vida. Quando você faz isso, você libera o espírito profético do fogo de Deus respondendo. Meu Deus, ah, pastor, não precisa defender nada a fé. Não, esses dias eu li pastores conhecidos, né, dizendo que a igreja já tem quem os defenda. A igreja tem quem os defenda. Os santos defendem a sua fé. Paulo em Filipenses no capítulo 1, no versículo 27 diz: olha, quer eu saiba a vosso respeito, quer eu vá e os veja, que eu tenho uma consciência, que vocês estão todos unidos militando pela fé evangélica. A igreja tem quem os defende. Aqueles que têm a fé evangélica lutam pela igreja. Se você ama Jesus, você defende a igreja. Jesus deixou os santos para lutar. Deixa eu te falar, no Apocalipse inclusive, você como santo vai lutar. Se Jesus tem quem defenda, por que ele vai te mandar lutar por ele? Porque você precisa lutar pelo povo que você crê. Porque um povo que crê em Deus faz proezas. Um povo que crê em Deus se torna forte, como diz o profeta Daniel. E você foi chamado para lutar sim pela sua fé. Você foi chamado sim para lutar pelos valores que você acredita como cristão, pela sua família. Imagina alguém poder entrar na sua casa, roubar, e você não poder pôr a mão no infeliz. Meu Deus, eu voltei indignado de lá. Fora o cheiro de maconha naquela desgraça que não acaba com o tráfico, liberação de droga, viu? Piora o tráfico, porque as pessoas compram a droga ali, ninguém sabe se comprou do traficante, se comprou da loja legal. As ações do Justin Bieber vão lá para cima, mas os traficantes estão deitando lá. Eu fui lá, eu vi com os meus olhos. Levante-se, defenda a sua fé. Nós precisamos de fogo no céu, meus queridos, e só o profético ativa o fogo. Mas só pessoas que amam o Senhor vão se posicionar. Verso 39 deixa isso muito claro para nós. Verso 38 e 39, então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso,
O povo precisa ver fogo na igreja, meus irmãos. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Falando sobre a igreja, o profeta Malaquias diz que nos últimos dias, Deus levantaria o profeta no espírito de Elias, que é esse espírito de confronto, que é esse espírito que chama as pessoas para verem se Deus é Deus ou não é Deus. E sabe o que aconteceria nos últimos dias? Um lapso geracional, uma falta de conexão de filhos e pais. É o que nós percebemos agora. Os pais não conseguem mais nem acessar o coração dos filhos para mostrar a verdade, porque eles já estão com a sua mente pronta. Eles acreditam. Nós temos jovens dentro da igreja defendendo coisas que a palavra de Deus não defende, quanto à sexualidade, quanto às práticas, quanto às drogas. As pessoas estão normalizando tudo e os pais não conseguem mais acessar o coração, porque o coração dos pais não está convergido aos filhos. Mas o espírito profético diz lá em Lucas, para terminar, no capítulo 1, no verso 17, falando do espírito de Elias aqui em João Batista, diz assim, vamos ler a partir do verso 16, diz: fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor o seu Deus. Esse é o espírito de Elias, que nós vemos no capítulo 18 de Reis. Agora presta atenção: e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos, e dos desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Nós sabemos que isso se cumpre também na igreja, na segunda vinda de Jesus, porque a igreja precisa se mover no espírito de Elias, que é o mesmo espírito de João Batista, daqueles que vão adiante do Senhor, preparando uma geração para poder receber a volta de Jesus, meus irmãos. Nós estamos trabalhando para preparar o coração de uma geração que foi desligado da nossa geração, porque nós nos calamos diante da manipulação de Jezabel. Preste atenção nessa palavra que eu estou pregando, porque é uma palavra muito importante. Nós precisamos nos mover no espírito e no poder de Elias, e é agora, é hoje. Você precisa parar de tentar brigar politicamente por coisas que você deveria brigar com o seu joelho no chão. Você precisa parar de brigar nas suas discussões, nos seus textões, e fazer isso um pouco menos, e começar a fazer isso um pouco mais aqui, em jejum, em lágrimas, em súplica pela sua nação, porque nós não estamos falando de decisões meramente políticas. Meu Deus, não importa quem vai ser o próximo presidente, quem vai ser o próximo governador, porque eles vêm e vão. Daqui 4 anos é outro, a gente não sabe. A minha preocupação é que nós não temos jovens que entendem como eles devem militar pela sua fé. Coloque-se em pé em nome de Jesus. A igreja precisa se despertar. Nós cantamos aqui. É o poder desse Deus do avivamento que vai invadir cidades, que vai transformar vidas. Mas isso não vai acontecer por meio de governos. Isso vai acontecer por meio de um espírito profético que confronta Jezabel. E você precisa pedir isso para Jesus. Você precisa falar: Jesus, quantas vezes eu tenho tido medo, quantas vezes eu tenho me sentido acuado, quantas vezes eu tenho me sentido manipulado. Eu não tenho visto o seu poder operar através da minha vida. As pessoas ao meu lado não têm provado da transformação que vem pelo fogo profético. Eu tenho percebido uma igreja apática, uma igreja que não vê enfermos sendo curados, uma igreja que não vê a transformação social onde ela está instalada. A igreja está instalada, mas as favelas continuam, as pessoas continuam morrendo de fome, as pessoas continuam abandonadas, sem educação, as pessoas continuam sem saúde, as pessoas continuam vendo as suas famílias sendo destruídas, porque nós não temos o espírito profético que transforma. A resposta não vem do governo, a resposta vem do Deus que responde com fogo. Fale com Jesus. Comece a orar pelas nossas crianças agora, elas são as maiores vítimas de tudo isso. Vamos queimar isso agora.